Boa noite. Estamos hoje aqui novamente em mais uma live do PSOL, Partido Socialista e Liberdade. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, né? Que meio ambiente que nós queremos para a nossa cidade, que nós queremos para a Americana. E olha que o fedor dessa cidade, hein? Faz a gente lembrar de muitas coisas sobre meio ambiente. Meu nome é Adriano, sou pré-candidato a prefeito. Adriana? Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Meu nome é Adriana de Abreu, eu sou professora, mãe, avó e sou pré-candidata a vice-prefeita pelo PSOL. Muito bem-vindas, muito bem-vindes, muito bem-vindos, todas e todos. Vamos lá. Então agora vamos começar aqui a apresentar aqui nossa camarada e nossos camaradas aí que vão estar fazendo essa boa conversa com a gente. Então agora, o Ângela, se apresenta, Ângela. Ai, pessoal, boa noite. Eu quero primeiro agradecer a vocês, esse sol maravilhoso que está ilustrando a nossa vida, enchendo de esperança esse pessoal unido, que está trazendo uma luz para Americana. E me convidaram para esse momento importante, que tem uma trajetória muito importante, muito mais importante ainda. Tem muita gente que faz parte dessa trajetória, amigos, familiares, moradores, alunos, professores. Muita gente faz parte dessa trajetória que nós vamos estar compartilhando um pouquinho aqui. E eu agradeço a esse povo maravilhoso do PSOL por estar convidando para fazer parte deste momento importante de falar de meio ambiente. Meu nome é Ângela Tavares, Ângela Maria Tavares, né? E professora, fui diretora da escola Marcelino Tombe, da escola da Praia Azul, em 2001, Sinésia Martini, da escola do Parque da Liberdade, Sebastiana Paia Rodella. E eu vim para a Americana com muita paixão, achando que a Americana era o melhor lugar para viver. Obrigado, Ângela. Adriana? Então, pessoal, vamos entrando, vocês podem fazer comentários, podem fazer perguntas que a gente vai procurar responder todas, né? Temos pessoas aqui muito gabaritadas para responder perguntas sobre o meio ambiente. Uma boa noite especial para a Margarete Geraldo, que está toda quarta conosco, a nossa pré-candidata, a vereadora Miriam, que é a nossa assistente social, a Rosana Nunes, sempre com a gente. Boa noite, Rosana. Regina, a Dora, essas duas queridas que estão sempre conosco, a Silvia, a Cirlei. Que bom que é ver os nomes de vocês, saber que nós estamos juntos. Adriano. Olá. Pode deixar aí, gente, só um minutinho. Fui pegar meu celular ali, mas estamos aqui novamente. Agora, o professor Marcos, se apresenta, professor Marcos. Boa noite, meu nome é Marcos Neves, sou professor do Ensino Fundamental 1 em Santa Bárbara do Oeste e também trabalho na rede estadual americana, na região da Balsa. E hoje vamos debater um pouquinho sobre o meio ambiente, esse tema que está tão em alta, né, no momento, e que é tão importante para a sobrevivência de nós, seres humanos. Obrigado, passa a palavra. Valeu, professor. Nosso camarada aí, pré-candidato a vereador, Marcos Neves. E agora já vou passar a palavra para o camarada Bruno Canova. Show de bola. Muito boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa conversa de quarta-feira à noite, os aguerridos, aguerridas aí acompanhando a gente, vendo suas sugestões, participando. Meu nome é Bruno Canova, sou criador publicitário, né, morador do bairro Vila Santa Maria há 27 anos, mais do que acostumado, infelizmente, aos fedores, o cheiro do lucro que a gente sente aí, não só no bairro de Vila Santa Maria, mas praticamente da cidade toda. Hoje a gente vai falar a respeito do meio ambiente que a gente quer
qual é a concepção que nós temos do meio ambiente, se não a nossa vida, a nossa convivência e a nossa qualidade de existência nessa cidade, né? Então, é um prazer estar presente com vocês. Não deixem de enviar suas sugestões, suas proposições, suas dúvidas, que a gente vai estar conversando aqui essa noite com esse pessoal mais do que gabaritado que a gente tem nessa mesa hoje. Grato, camarada Canova. É isso mesmo, gente. É um assunto aí de uma proporção muito grande, né? Se a gente for pensar em termos de planeta, de país, mas o tempo nosso hoje não vai permitir ter toda essa conversa. Então, nós vamos tentar aqui, com esses camaradas que vieram aqui, a camarada Ângela aí colaborar com a gente, passar alguma coisa para vocês do que acontece em Americana, né? E o que nós podemos fazer para mudar isso daí. Então, agora, já para começar aí sua explanação, vou passar para a Ângela. Ângela, pode começar a sua fala, fica à vontade. Então, gente, olha só, que responsabilidade é minha, né? Falar de meio ambiente. Mas o meio ambiente, o que é? Meio ambiente é muito simples, é o lugar que a gente vive, é o lugar que nós respiramos, é o lugar que a gente bebe água, o lugar que a nossa vida pulsa. Ao mesmo tempo que é muito simples, é muito grandioso, porque nós temos uma responsabilidade enquanto ser humano, enquanto ser vivo, porque tem os outros animais, tem o ar e tem a água, que são os elementos da natureza. Desde pequena eu via tudo isso. Criada, meu avô, minha avó tinha sítio, assim como muitas famílias de vocês também têm. E fui para São Paulo, empurrada naquela poluição de São Paulo, vendo aquele lixo do Rio Pinheiros, do Rio Tietê. E eu vivendo aquilo, eu falava, gente, e morava do lado do mar nascente. Eu falava, gente, mas por que o ser humano tem que fazer assim? Por que não cuida das águas? E as nascentes foram sendo entupidas em São Paulo pelo Rio Pinheiros e Rio Tietê. E eu tinha vontade de mudar e vim para Americana. Quando eu cheguei em Americana, bem rapidinho, porque a gente tem um tempo para dar conta. Quando eu cheguei em Americana, eu falei, o lugar em Americana, na Avenida Brasil, onde passa o Ribeirão dos Quilombos, era um cenário de capoeira, de vida, que inundava o coração da gente de alegria. Americana era uma cidade viva, há 22 anos, mais ou menos, atrás. Você via a capoeira na rua, você via os campos de futebol, as pessoas, as crianças felizes, você ia nas escolas, havia muito respeito, mas, ao mesmo tempo, havia toda a questão camuflada da prostituição, da droga, nos ambientes mais periféricos, e era encoberto pelo poder, né, da mídia. E eu, por força do destino, fui trabalhar em 2001 na Praia Azul. Na Praia Azul era um cenário muito cruel de prostituição e ainda é um pouco de drogas, de prostituição, mas, ao mesmo tempo, aquela praia linda, aquela água maravilhosa, fonte de vida, eu fiquei deslumbrada. Eu levava as crianças para ir lá conhecer, porque a gente tinha essa experiência de vida de São Paulo, de valorizar a vida. E depois eu vim, em 2007, para a escola Marcelino Tombi. Antes eu passei pelo Parque da Liberdade, onde nós plantamos mais ou menos 300 árvores na beirada da praia. Na praia não, desculpa. Na praia também. Plantamos árvore na praia, mas plantamos no Parque da Liberdade e depois para o Marcelino Tombi. No Marcelino Tombi foi demais. Você vê essa gruta, que tem cachoeiras de 20 metros de altura, que eu tenho essa foto que vocês estão vendo o cenário aqui. Eu vou sair um pouquinho para vocês verem. Um pouquinho desse cenário que está nos livros que eu escrevi. Eu falei, não, agora eu vou escrever. Porque as pessoas precisam perpetuar a ideia de que as pessoas precisam perceber o que é meio ambiente. E por que o poder público não valoriza o meio ambiente? Por que o poder público não investe na educação? Por que o poder público não investe na cultura? Não investe na formação da cidadania? E, por último, ultimamente a gente tem ouvido falar que Paulo Freire não serve, que Paulo Freire, nós vamos queimar os livros do Paulo Freire, assim como na última semana disse que não vai mais investir em livros. Por quê? O poder público que está aí não quer
que as pessoas leiam, não querem que as pessoas estudem e, principalmente, ninguém fala de meio ambiente. Porque a partir do momento que o cidadão, não só americanense, o cidadão brasileiro, começar a perceber que ele faz parte de uma comunidade, que ele deve refletir e agir para que a vida da comunidade onde ele vive possa ser melhor e tiver um respaldo do governo local, ele vai conseguir mudar e transformar esse ambiente que ele vive. Então, o ambiente é uma questão assim, fundamental, que integra educação, que integra saúde, que integra cultura, que integra a vida, a essência da vida do ser humano. Então, nós temos que estar pensando assim, por que falar em educação, por que falar em meio ambiente, por que falar em saúde, por que falar... A importância é integrar todos os segmentos que trazem a essência de uma vida de qualidade, o que o poder público não deseja, porque a partir do momento que você tem uma sociedade que participa, que é ativa, que age como cidadão, essa sociedade vai mudar e vai trabalhar para a qualidade de vida, ao contrário do que está posto. As pessoas não vivem por qualidade de vida, elas vivem para produzir algo que é para sobrevivência, para subsistência. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo numa cultura de subsistência. Quem é professor de história, que nem os nossos amigos aí, o Bruno e o Márcio, história e geografia estão muito interligados, tem muita essa claridade sobre a subsistência. Nós estamos vivendo uma escravidão e uma subsistência do capital. Nós estamos subexistindo. Então, quando você subexiste, você não pensa, você não reflete. Por isso que o Paulo Freire eles estão tentando tirar o Paulo Freire de área, porque o Paulo Freire ele propunha uma educação e uma cultura que observasse o meio ambiente, que percebesse o que está acontecendo no meio ambiente e que lutasse por ele. E para finalizar, para a gente não ficar muito tempo, porque eu acho que já passou um pouquinho do tempo, nós temos a Gruta da Inês, é um patrimônio, eu acho que é o maior patrimônio, a Maria Verde, é um parque de Americana que tem cachoeiras imensas, de até 20 metros de altura, que no passado, há 40, 50 anos atrás, foi cenário de turismo, cenário de alegria, cenário de qualidade de vida para as pessoas de Americana, para Campinas, para Limeira, para os vizinhos nossos regionais. No entanto, essa gruta está abandonada. E você fala, não tem dinheiro público? Tem. Tem, porque veio dinheiro para asfalto, veio dinheiro agora que eu estou sabendo, R$100 mil para fazer ao ar livre, coisas que nós pedimos, inclusive tem um documento para fazer academias ao ar livre, coisas que nós tivemos um projeto, através do próprio livro Óleo da Gruta, se vocês puderem ler, tem lá uma ação integrada de moradores, depoimentos de moradores, que propõe um parque da gruta com coisas fundamentais que em todos os países, aspas, desenvolvidos, né, que pensam na qualidade de vida do ser humano, que não é o que está acontecendo no nosso Brasil, não pensa na qualidade de vida do ser humano, estão pensando no bolso atrasado demais. Então, o que acontece? Existe verba para a gruta, e o que nós não sabemos é o que estão fazendo com essas verbas. O poder público não dá satisfação, não tem transparência, e nós queremos um governo que trabalhe desta maneira, que chame as pessoas não só em períodos pré-eleitoreiros, mas que chame as pessoas para participar do governo, para atuar no governo para melhor qualidade de vida, porque, afinal, o que o ser humano, aspas, porque nem todos são humanos, vão fazer com dinheiro? Vão beber? Vão comer? Vão respirar? A qualidade do ar em Americana está péssima, não tem monitoramento do ar. A qualidade da água, Deus sabe, a gente se acostuma, né? As águas o esgoto desce dentro da gruta. E estão fazendo, sabe o que, gente? Para pensar. E eu sei que tem proposta dos Mais Crises para fazer mais asfaltos.
em Tupi nascentes. Então, fica aí a dica. Vamos pensar que o mundo pode ser melhor, porque o ambiente natural existe. O que nós, enquanto humanos sensíveis, estamos fazendo. Muito obrigada mais uma vez e gratidão por essa gente maravilhosa, esse pessoal cheio de esperança que está alimentando o nosso coração de esperança também. Que nós consigamos ocupar um lugar na Prefeitura de Americana para fazer a Americana renascer e evoluir para a cidadania, para a qualidade de vida de todos. Gratidão. Sucesso que eu puder fazer para vocês, eu vou fazer. Para nós, não para vocês, para nós. Isso aí, Ângela. A Ângela, nossa camarada aí de luta, nossa camarada anarquista, nossa camarada que defende a natureza, que defende a classe trabalhadora e também é escritora, palestrante. Muito grato mesmo, Ângela, o PSOL, com a sua participação. Adriana, com você. Olha, nossos camaradas queridos que não nos abandonam, Ricardo Filho, Renata Abreu, camarada Davi Spiller, que já esteve aqui, até deixou uma pergunta, o camarada Luiz Nunes, à esquerda sempre, a Andréia Morales, querida, a pré-candidata vereadora, professora Cirlei, a Denise Moreira, obrigada por estar conosco, o André Bellini, que dá todo o suporte para a gente, o Ricardo Filho, inclusive, fala sobre que quando ele veio para a Americana, ainda tinha o pedalinho na praia, então era lazer, né, que nós não temos mais. Ele falou que já não era o ideal, mas ainda havia essa possibilidade. E, realmente, a Praia Azul, havia excursão para a Praia Azul, né, do Ricardo. Suzy Pigato, boa noite. A Cirlei, professora Cirlei, fala sobre a questão das queimadas, que levam as pessoas a internações por problemas respiratórios, né, um número muito grande. O Cássio conosco, nos parabenizando pelo nosso assunto de hoje, e diz: ecossistema ou barbárie? É verdade. Precisamos, um assunto sério de vida mesmo, né? Questão de vida, de saúde. E também o nosso camarada Nazareno Mota conosco. Boa noite, camarada. E a Jurema, nossa querida camarada Jurema, que está sempre conosco. Ecossocialismo ou barbárie? Ecossocialismo ou barbárie? Falei, eu me confundi aqui. Tá certo? Pode continuar, Adriano. Isso, Adriana. Agora, a gente vai ter aí com a gente aí o nosso camarada Marcos Neves. Marcos, você. Bom, obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente, não de maneira global, porque, obviamente, que não daria tempo, mas vamos falar localmente sobre o meio ambiente, né? Bom, a gente sabe que Americana é um município muito urbanizado, onde quase 100% dos seus habitantes moram na zona urbana. Bom, então a gente pode pensar que a flora e a fauna da nossa cidade é pobre, não é verdade? A resposta para essa pergunta é não. Americana, gente, é uma cidade densamente povoada, abriga nada mais, nada menos que 226 espécies diferentes de árvores, 24 espécies de mamíferos, 170 espécies de aves, 29 de répteis, 15 de anfíbios e 87 espécies de peixes. Bom, então a gente se pergunta, mas como pode haver tanta biodiversidade se resta apenas 1% da mata nativa da cidade? Bom, a verdade, gente, é que a Americana possui só na área mais urbanizada, que está antes da represa do Salto Grande, 30 córregos e um total de 98 nascentes. Na área do pós-represa, são mais 96 nascentes de água.
Então, em Americana, temos um total de 194 nascentes, com seus cursos d'água e suas matas ciliares, que sofrem com despejo de esgoto e lixo. E o que falar, então, da Gruta da Inês, como a professora acabou de colocar? Bom, a Gruta da Inês, gente, é uma área imensa, com mais de 490 mil metros quadrados, com grande biodiversidade, na qual deveria ser implantado o Parque da Gruta, com várias benfeitorias para o acesso da população e que há décadas sofre com o abandono do poder público. Mas esse assunto, a professora Ângela, ela acabou de falar, a gente não vai se aprofundar muito, que já é uma situação muito crítica Americana há várias décadas e nada se resolve. Agora, uma outra pergunta. Sabiam que a Americana tem 3 projetos de parques naturais para serem implantados desde o ano 2006? Isso mesmo. 14 anos de abandono. Bom, esses 3 parques eu estou falando do Parque Hércules Giordano, com 142 mil metros quadrados, que deveria ser inaugurado com pista de kart, de skate, playground, quadras, campos de futebol, teatro de arena e várias outras benfeitorias. Também estou falando do Parque Natural do Balneário Riviera também, com 60 mil metros quadrados, também com toda a infraestrutura. Também falo sobre o Parque dos Ipês. Para quem mora na região do Parque Novo Mundo, Cidade de Jardim, fica entre os 2 bairros, tá? Seria um parque com 140 mil metros quadrados, equipado com pista de caminhada, equipamentos de ginástica, teatro de arena e todas as benfeitorias. Mais uma pergunta. Por que em Americana tudo demora décadas para ser feito? Como é o caso do famoso caso do Hospital Municipal, sendo que todos os investimentos já haviam sido liberados pelo governo federal? Alguma coisa está errada. Ou será que eu estou procurando coisa que não existe? Bom, o fato é que se o poder público municipal fosse exercido de modo que pensasse na população, teríamos a Americana como modelo ambiental. Geraria lazer à população e também fonte de renda aos trabalhadores locais através do turismo. Bom, sobre as regiões das praias, Azul e do Namorado, acho que não é nem preciso falar, pois todos estão vendo que só fizeram alguma coisa porque estamos em ano eleitoral. Todo mundo já percebeu isso. Vamos continuar falando aqui. Bom, agora, pessoal, sobre a questão da reciclagem. Quero falar um pouquinho sobre a questão da reciclagem. A gente sabe da sua importância, uma vez que ocorre, através da reciclagem, a diminuição do uso dos recursos naturais, além de gerar emprego e renda para as famílias carentes. Mas, então, qual é a proposta para o tema reciclagem? Bom, mais uma vez, a responsabilidade é do poder público, que tem de dar condições, como a coleta seletiva, que poderá ser feita por caminhões elétricos, a implantação de cooperativas e a educação ambiental da população. Tudo isso, gente, eu estou falando a curto prazo. E não esperando por décadas para alguma coisa acontecer. Bom, para encerrar, propomos também a criação do Parque Municipal das Árvores Frutíferas, com local a ser definido ainda. E também a arborização da cidade com fruteiras, dando desconto no IPTU para quem as cultivar. Obrigado pela atenção, passo a palavra. Grato, Marcos. Adriana, tem muita gente aí comentando. Olha, tem muita gente. Então, nosso boa noite para o Renato, para a nossa pré-candidata, a vereadora Denise Ramos, a professora Denise, para o nosso camarada Bruno Francisco, para o meu querido amigo Marcelo Flores,
para a Rafaela Villalon e a Dandara, minhas queridas, para a nossa presidenta MH, a minha amiga Patrícia Vanderlei, professora engajada e preocupada em construir mesmo, junto com as crianças, o conhecimento. O Paulo Costa está conosco, o Sérgio Azevedo fez uma sessão nostalgia aqui, fazia excursão quando ele era criança, de Santo André para a Praia Azul, vinha ônibus cheio de Santo André para a nossa praia. Quem mais aqui? A Conceição Ribeiro está conosco também, a Gisele Abreu, a Fátima Pontes, a Rosana Vaz, o Alan Neves e a Elisângela. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Pode continuar. Oi. Agora, então, gente, a gente vai ter a palavra aqui do nosso camarada Bruno Canova e, posteriormente, a gente vai passar para estar respondendo as perguntas. Então, aproveitem aí toda a atenção na palavra aí do nosso camarada e já comecem já a escrever aí nos comentários as perguntas para a gente, né? E aqui para os nossos convidados também. Bruno. Vamos lá, então. Muito boa noite a todos e todas. Pegar um gancho aí rapidinho na palavra do Marcos, né? Sabiamente trouxe as provocações para a gente aqui. Se esses parques saírem do papel, não tem terreno para especulação imobiliária construir os condomínios que tanto querem aqui, que estão dominando essa região já completamente exacerbada, né? Não tem mais espaço para a gente viver, respirar dignamente nesse lugar. Então, saudações aí ao professor Marcos, que fez muito bem a crítica, né? Camaradas, o tema é muito extenso, a amplitude disso exige complexidade, mas a gente não tem tempo. Nosso tempo hoje ele é muito escasso, então a gente tem que saber dosar ele, né? Preparei um roteirinho aqui para a gente poder conversar a respeito. Mas antes de iniciar esse roteirinho, eu preciso agradecer imensamente, primeiramente aos meus camaradas, meus companheiros aqui de partido, que construíram o GT, o Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, né? Que como a gente está fazendo a proposta de todo o programa eleitoral a partir desses temas, né? Desses temas geradores, como bem lembrou aí o Paulo Freire, a nossa querida professora Ângela. Quero agradecer especialmente os membros desse grupo de trabalho, né? O Anderson, o Andy, a Lili, a Denise, que está aqui conosco hoje, o Davi também, que está aqui conosco, nossa presidenta Maria Helena. Sem vocês não teria sido possível a gente dar andamento a esses trabalhos. E um agradecimento mais do que especial a outras pessoas que também colaboraram, né, contribuíram com propostas, que são militantes do meio ambiente, são ativistas, têm aí os seus trabalhos em ONGs, em instituições públicas aqui de Americana, todas pensando no zelo disso que a gente está tratando hoje como a vida, como essência da nossa dignidade aqui de existência também na cidade americana. Então, agradecimento especial ao Genaro Lago, a Aline Silva, o João Demarque, e uma homenagem ao trabalho incansável do Barco Escola, dos seus trabalhadores do Barco Escola, responsáveis pela educação ambiental aí durante décadas na cidade americana. Quem que não foi no Barco Escola aí, nos períodos da escola, nos períodos escolares, né? E também uma homenagem aí ao jornal Mais Notícias Ambientais, né, do quais, inclusive, a gente bebeu muito da fonte das notícias que a gente traz aqui, do material que a gente está trazendo para abordar hoje essa noite. Enfim, sem mais delongas, quero começar a apresentação com uma frase para mim que ela é marcante, né, que inclusive é de uma figura que me traz para a militância política muito antes de Marx, muito antes dos europeus aqui tradicionais que a gente norteia a nossa ideologia política, né. É uma frase do Chico Mendes, que ele dizia o seguinte: a ecologia sem luta de classes é meramente uma jardinagem. Essa é a lógica que norteia as nossas denúncias e as nossas proposições políticas, dentro do PSOL e nas barricadas que a gente está indo hoje, as cabeças nas eleições desse jogo burguês, o jogo dos ricos, o jogo viciado da classe que a gente quer derrubar. Por quê? A concepção de meio ambiente para os trabalhadores, nós que construímos essa cidade, que sentimos aquele cheiro terrível nos bairros aí, quando as indústrias resolvem jogar os seus dejetos. E a concepção de meio ambiente para o capital, os donos dessa indústria, são bem diferentes. A concepção de meio ambiente para a classe trabalhadora, ela é vida, é território, é a nossa casa comum e nosso meio de sobrevivência. Para os capitalistas, é matéria-prima, é recurso a ser explorado e aquilo que deve ser dominado pela sua ciência do lucro. Eu vou começar do macro e vou trazer para o micro, porque vocês vão entender muito bem para onde eu vou estar chegando. Talvez eu extrapole um pouquinho dos 10 minutos aí, 10 minutos cruéis, mas que eu prometo ser o mais didático possível para a gente tentar construir uma reflexão muito precisa, porque a gente precisa tratar do meio ambiente com a necessidade crítica que ele merece, né?
Em junho eu fiz uma publicação falando a respeito desse fedor, desse mau cheiro, que eu, como morador da Vila Santa Maria, até acostumei, porque é mais de 20 anos morando ali, 27 anos morando, né? Mas que muitas pessoas, eu viro e mexe, né? Quando o fedor está mais forte, a gente acaba sentindo, né? E repercutiu, muitas pessoas começaram a compartilhar, a comentar que também sentiam, e quando eu fui ver, mapeando ali pelos comentários a participação das pessoas, praticamente a cidade toda estava sentindo esse fedor. Então eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje, né? Fui atrás pesquisar um pouquinho, e recentemente, inclusive, a gente teve uma notícia aí na mídia que endossasse um pouco mais desse assunto, né? Mas eu vou chegar lá do macro para o micro, né? Para dizer o seguinte, o que está por trás desse fedor? Que, como eu brinquei na publicação, é o cheiro do lucro, né? Estava falando lá. A mesma coisa que está por trás desse fedor é o que está por trás da poluição do Ribeirão Quilombo, que está nos aguapés da represa do Salto Grande, nas queimadas dos canaviais e essa péssima qualidade do ar que nós temos aqui na cidade, né? E é justamente sobre o que está por trás que a gente quer abordar aqui nessa live de hoje, nas proposições políticas que a gente faz. O modelo de sociedade que nós temos hoje é um modelo de crises, desde o aquecimento global, da guerra por petróleo no Oriente Médio, da privatização da já escassa água dos países do continente africano, desmatamento do agronegócio na Amazônia, que a gente ficou assustado quando viu aquela nuvem das fumaças chegando aqui na região sudeste, a crise do abastecimento de 2014, 2016 aqui no estado de São Paulo, o fedor que a Suzano está produzindo, e a pandemia do Covid-19 que a gente está sofrendo hoje, todas elas têm ligação com um modelo predatório de desenvolvimento e dominação da natureza pelo homem. Esse modelo que a gente está acostumado, que praticamente a gente não consegue pensar fora dele, porque a gente não consegue se imaginar longe disso, porque nós nascemos nisso, e que sem a leitura política, sem a reflexão e construção coletiva, a gente não consegue imaginar uma solução para além. Por isso que a gente está aqui cumprindo esse papel de pedagogia no momento de eleições, né, para falar de política como ela pode ser, não como ela é, de fato, hoje. Então, essa lógica, né, ela está pautada de como é que as elites mundiais e suas organizações ditam como é que é o jogo dos ricos, né? Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio, todos esses partidos políticos da burguesia mundial, eles moldam como é que vai ser as regras do jogo para todos os países, né? Para uma Noruega, por exemplo, ganhar prêmio de preservação ambiental, ter sua energia renovável e tudo mais lá fora, ela precisa explorar o petróleo e mandar os seus dejetos para o dito terceiro mundo. Então, onde é que o Brasil está inserido nessa lógica aqui? Da seguinte maneira, os ricos querem as nossas terras férteis para produzir do bom e do melhor, para ser exportado para eles, e a gente fica com a segunda linha disso que a gente produz aqui dentro, né? Então, eles pegam os nossos minérios da melhor qualidade para produzir os carros e os eletrônicos deles e mandam para a gente do triplo, quádruplo do preço, com o imposto embutido nesse estado capitalista que a gente vive hoje, para sustentar essa pequena burguesia. A nossa água suja com o açúcar e o corante que eles vendem engarrafados aí nos restaurantes a um preço muito caro também, para desengasgar esse não, essa angústia que a gente sente aqui. E o nosso povo ganhando salários péssimos, uma péssima condição de trabalho, trabalhos desqualificados, amontoados nos grandes centros urbanos, porque o resto do país, meus amigos, minhas amigas, é o quintal do imperialismo. Ele tem que ser feito para exportar o café, a laranja, a soja, o gado, e no nosso caso aqui da região metropolitana de Campinas, a cana-de-açúcar, né? Se a gente for pegar a Americana, falei que eu ia do macro para o micro, se a gente pegar a Americana, agora falando da sua condição industrial, muito conhecida, né, num passado não tão distante assim, como a Princesa Tecelã, produtora de tecidos e tal, ela teve sua industrialização, como bem trouxe aqui algumas conversas atrás, o professor Marcos e o Davi, em cima da indústria têxtil. Junto com a indústria têxtil, chegaram também indústrias secundárias e terciárias de produções de materiais relacionados a esse desenvolvimento dos tecidos. Então, muitas tinturarias vieram para cá, não só aqui na região de Americana, mas como na região metropolitana de Campinas, né? Então, todas elas vão confluindo para essa poluição que a gente está abordando aqui hoje, não só na questão dos corpos d'água, mas também na questão da atmosférica, que é esse ar fedorento que a gente sente. Se a gente pegar a topografia de Americana, né, o mapa de como é que se comporta o relevo da cidade, ela está numa região baixa, se for comparar as cidades vizinhas. Então, esse ar que a gente sente, muitas vezes, não tem simplesmente os dejetos das indústrias da região aqui. Ele traz dejetos, por exemplo, do ozônio, que é produzido em grandes cidades como Campinas, a Replan, ali na refinaria de Paulínia, às vezes até da grande capital de São Paulo. Então, tem vezes que o cheiro é tão forte para a gente que acumula todos esses odores, esses dejetos produzidos nas atmosferas das cidades vizinhas, ou até da capital de São Paulo, como é longe daqui. Então, tudo vem parar para cá, que é um ambiente um pouco mais, tem um cume negativo, vamos assim dizer, né? O cheiro ruim que a gente sente hoje, meus camaradas, né? Principalmente a gente aqui da região Morada do Sol, Parque das Nações, Bela Vista, Guanabara, Vila Santa Maria, São Domingos aqui,
até pouco tempo atrás, tinha 2 responsáveis. Além da Suzano, tinha também a Fibra Dupont. E a Fibra Dupont, ela era responsável pela produção do crayon viscose, né, que é a matéria-prima dela que ela fazia o tecido. O subproduto dessa produção do crayon viscose era o enxofre. O enxofre é o agente químico responsável por esse fedor que a gente sente. Depois que ela fechou, hoje exclusivamente a Suzano é a única responsável pela produção desse enxofre, porque ela usa ele para o clareamento da celulose na produção do papel. Basicamente, essa é a explicação do porquê que a gente sente aquele cheiro terrível, né? Da onde vem, pelo menos, né? Não que necessariamente precisa ser assim. Existe alternativa, né, de pesquisas científicas que a gente já foi atrás, inclusive, para identificar, alternativas para substituir o clareamento por enxofre. Ao invés de se usar o enxofre, usar o ozônio, por exemplo, que emite muito menos gases poluentes e que agride muito menos a questão atmosférica da cidade. Só que isso aí exige uma reconfiguração na planta da indústria e exige um gasto. Se vocês lembrarem no começo da minha explicação, a gente está falando do sistema de lucro e os donos do poder, os donos das indústrias que ditam as regras do jogo, não é mesmo? Você acha que eles vão estar preocupados em refazer a planta, em reestruturar, gastar os milhões de reais ali necessários para fazer essa reformulação? Ou eles vão deixar acumulando nas nossas narinas, a gente acumulando doenças respiratórias, eu mesmo tenho rinite, e quantas outras crianças, gerações dos nossos filhos vão estar acumulando essas doenças respiratórias? Aqui, ó, eles vão continuar deixando nas contas, nas costas e na nossa saúde dos trabalhadores esse prejuízo, esse risco, porque para eles é muito mais barato arcar, às vezes, ali quando sai uma multa, uma denúncia, alguma coisa, do que de fato fazer essa alteração. E é uma contradição, né, meus amigos? Porque as próprias empresas são as responsáveis pelo monitoramento da qualidade do ar. A Ripasa era responsável por 2 estações de monitoramento de qualidade do ar. Uma, inclusive, ficava na EMEI Sabiá, que é uma EMEI que eu estudei, ali na região do Bela Vista, e a outra na região da Avenida Europa, mais ou menos perto da Escola Alcindo Soares. Ali. Então, como diz o ditado popular, é a raposa tomando conta do galinheiro, né? O que é muito engraçado. Então, como é que a gente deixa nas mãos dos responsáveis pela poluição também o seu controle, né? São contradições que a gente precisa colocar na mesa para a gente pensar qual é o modelo que a gente quer construir. Recentemente, vocês devem ter visto, acompanhando as notícias aí, que saiu uma multa para a Suzano, né? Em torno de R$110 mil, a partir de uma denúncia que o Ministério Público moveu, de iniciativa popular, que o Ministério Público moveu, e recaiu sobre a conta da Suzano. O que a gente tem que trazer para a crítica aqui é o seguinte: não foi a primeira e também não será a última multa que a Suzano vai receber. Será que ela paga? Quantas dessas multas que ela já recebeu, ela pagou? Esse dinheiro está sendo fiscalizado, vai para onde? Vai incentivar projetos de reeducação socioambiental, de reflorestamento, de despoluição? A gente não sabe. Fica sempre a cargo dos mandantes, dos donos do jogo, fiscalizarem e verem aí, quando tiver alguma infração, alguma coisa, tomarem conta da situação, né? E é engraçado que essa mesma empresa, por vezes, questiona os relatórios da CETESB, órgão esse estadual responsável pela fiscalização da qualidade atmosférica, das poluições do meio ambiente e tudo mais, se de fato é ela mesma que causa a poluição. E por vezes processou os agentes da própria CETESB que endossaram as denúncias. Ou seja, como assim? Ela não pode ser fiscalizada e quando é fiscalizada ainda acha ruim? A gente está sentindo esse cheiro todo dia. Somos nós que dormimos aqui nos bairros que acostumam com esse fedor. Até porque a planta da empresa não é americana, né? É em Limeira. Só que Limeira fica com a arrecadação tributária e a gente fica com o fedor. A gente fica com os dejetos e com o resultado da saúde pública precarizada, ainda mais precarizada da cidade. Aí a gente faz as questões, né? Os questionamentos e tudo mais. Não tem um partido verde aqui na cidade? Faz tempo já, né? Partido Verde que era para ter uma preocupação um pouco mais com o meio ambiente, tudo mais, já teve secretário, e aí está se lançando, inclusive, como pré-candidato aí ao executivo, né? E tem também os adjacentes aí ao legislativo. Há décadas nós sofremos com esses problemas, meus amigos, minhas amigas. Não tivemos solução para nada, seja a preservação das áreas ambientais, como disse a professora Ângela aí, descarte dos entulhos, a represa, né, acumulando os aguapés, e a solução para os corpos d'água poluídos, não teve solução nenhuma. Quem for um pouco mais na questão da poluição, da qualidade do meio ambiente, vai descobrir que, para tocar nesse problema pela raiz, a gente tem que ir na raiz. E a raiz do problema são as indústrias e a iniciativa privada, que está pouco se lixando para tratar, dar o devido tratamento na água. Ele está pouco se lixando porque é muito mais barato jogar todo o seu dejeto no Ribeirão Quilombo, poluir a represa do Salto Grande, que por mais que existam iniciativas dos moradores locais de fazer a limpeza, não adianta. Para mexer com isso aí tem que ter o dedo na ferida. E quem tem coragem de botar o dedo na ferida são os partidos políticos, os militantes políticos, os candidatos que não têm rabo preso. Porque quem tem rabo preso tem o rabo preso longo no macroeconômico com os donos do poder. E esses donos aí
que estão mais do que satisfeitos com esse sistema de lucro, de exploração e de precarização da saúde da nossa vida. Concluo aqui, meus camaradas. Desculpe o tempo estourado. De nada, Bruno. Como o nosso querido pré-candidato Joilson falou, que aula, né? Ele falou, com o cheiro do lucro, a burguesia fede e o trabalhador adoece. E por falar em trabalhador adoece, a Denise nos lembra da questão dos agrotóxicos que são jogados na agricultura em Limeira, que inclusive é relacionado ao aumento de câncer infantil. Ou seja, é muito importante, muito delicado, né? Eu quero dar aqui boa noite. O Renato falou que a tia dele levava ele na Praia dos Namorados. A Praia dos Namorados também foi um local de lazer muito importante da nossa cidade. Aliás, uma linda paisagem, né? Precisamos, assim, tentar realmente revitalizar aquilo lá. Bom, a Rosângela Lacerda está conosco, a professora Nilza Pedro, o Renato Cesandi, o meu amigo Dema Isaías, a Adriana Pontes conosco também, o Damião Costa, boa noite, a Marilda Ricardo, nossa camarada, companheira de luta, o Fernando Alves fala que existe um pelotão de policiamento, né, ambiental e que, assim, pelas questões levantadas, está deixando a desejar, né? Eu acredito que mais do que sim, teria que fazer a fiscalização às queimadas, é absurdo. Não é possível que não se enxergue o que está acontecendo aqui na questão de queimadas, entre outros crimes. Então, realmente, deixa a desejar. A Rosana nos lembrando que os impostos vão para Limeira, né, da Suzano, como o Bruno falou também. Luciene Manzi conosco, Fabiano Cruz mandando um abraço para o Marcos Neves, a Miriam falando que essa luta pela questão ambiental passa pela a luta de classes, com certeza, né? Haja visto as mortes que existem nos campos, em quem tenta fazer agricultura sem agrotóxico, quem tenta mudar a lógica do capital, são pessoas que são executadas e que não se vê uma preocupação e nem sequer que a justiça se faça, né? Que mais? Seria isso por enquanto, Adriano. Tá bom? Sim. Mas eu não posso esquecer aqui da Denise Rocha, que está aí também, que acompanha a gente, não só nesta live, mas acompanha a gente aí quase uma vida inteira. Um abraço, Denise. E agora, gente, então nós vamos estar aqui começando a dar uma olhada aqui em algumas perguntas. Eu gostaria de estar começando com a Ângela, mas nesse momento deu um problema com ela aqui. Deu um problema. Então, eu vou ver aqui as perguntas que tem aqui, com quem que a gente pode falar. Tem uma pergunta para você, Marcos. Marcos, como você avalia o trabalho na cooperativa de Americana, a Cooperlírios? Pode falar, garoto. Tá. Bom, a gente sabe que a Cooperlírios é uma cooperativa muito importante para a nossa cidade, né? Mas ainda não é suficiente. A gente precisa ampliar esse sistema de coleta de recicláveis, né? Através do quê? Através do poder público mesmo. Tem que expandir isso, e tem até uma ideia muito interessante de algumas cidades que já utilizam caminhões elétricos, né? Para evitar o despejo de CO2 na atmosfera. Então, esse trabalho da Cooperlírios é muito importante, então de parabéns, mas precisa ser ampliado e sempre através do poder público agindo, educando
e dando suporte para que isso aconteça. Obrigado. Marcos, beleza, muito obrigada, viu? O Davi Spiller fez uma pergunta sobre aterro sanitário. Sem, assim, nós não nos aprofundamos sobre a questão desse aterro, mas o aterro sanitário, sem uma educação para o descarte e sem políticas públicas para encaminhar esse descarte para o reaproveitamento, o aterro ele termina rapidamente. O tempo de vida do aterro é curto. Então, eu penso que nós temos que ter educação ambiental e também uma políticas públicas para o descarte, para o maior aproveitamento do descarte. Porque a gente vê projetos super interessantes, né, com materiais que a gente descarta. Então, eu acho que para além do aterro, nós temos que ter políticas públicas para reaproveitar o descarte e educação ambiental para que as pessoas saibam descartar. Esses dias eu fui procurar um lugar para descartar pilhas e conversando aqui na portaria com a menina que trabalha aqui, ela falou assim, nossa, eu não sabia disso. Falei, não, desculpa, gente, medicamento, a pilha ela sabia. Eu levei na farmácia, ela falou, não sabia. Então, descartar medicamento é terrível, né? Para o solo, para a água, para as pessoas que depois vão consumir esses resíduos. Então, eu queria falar aqui com o Bruno Canova. Bruno, você pode complementar aqui a questão desse descarte de Americana, por favor? Posso. Eu não fiz um estudo tão aprofundado a respeito do aterro como o Davi questiona. Mas é interessante que a gente levante o questionamento do seguinte, né? Dentro do que eu havia dito, e a gente reforçou aqui, a gente tem sempre reforçado, o modelo de consumo da nossa sociedade está pedindo arrego. E não é o planeta que está pedindo arrego. O planeta sobrevive muito bem sem os seres humanos. Já teve as nossas eras aí de reset, vamos dizer assim, né? Em que as criaturas vivas foram transfiguradas. Quem está pedindo arrego é a humanidade, sobretudo a humanidade que não vive no padrão de consumo e de acumulação que vive a população dos países capitalistas mais ricos, né? Então, por exemplo, é interessante a gente trazer para o modelo micro, um aterro que a gente vê aqui na cidade americana, por exemplo, a mesma lógica que a gente vê os países desenvolvidos fazendo com o terceiro mundo. Então, eles produzem esses dejetos, seja de subprodutos ou materiais que, dentro da obsolescência programada, tornam um desuso depois de um determinado período, né? 3, 4 anos aí dura um eletrodoméstico, quando sorte. Esse eletrodoméstico é enviado para onde? Essas carcaças são enviadas para onde? Esse lixo que nós temos nas redondezas precisa ser mandado para algum lugar. A Americana tem uma territorialidade muito pequena, já não tem mais espaço para a gente morar de maneira digna, tanto é que a gente tem visto os apartamentos e as casas reduzindo cada vez mais. Quando ontem a gente morar num apartamento de 50 metros quadrados já era considerado pelos nossos pais e avós um aperto, hoje a gente está se contentando com 40, 35, né? Kitnet. Gente, está se empurrando cada vez mais a questão da terra, porque os espaços precisam ser destinados a esses ou dejetos, ou o cultivo de monocultura, ou esses condomínios. Tudo isso é interdisciplinar junto com a questão do meio ambiente. A questão do aterro, especificamente, quando eu li a respeito da matéria, né, eu lembro que o Omar estava argumentando como um ganho ambiental, porque ele estava pagando na licitação para uma empresa X privada lá, um valor muito acima da qual ela tinha passado agora para a nova empresa de licitação. O que se não se questiona é o seguinte, dentro da legislação, da lei orgânica do município, ele mudou um trechinho lá que falava a respeito da destinação do resíduo privado ao resíduo público. Ele tirou o resíduo privado. Gente, a gente está falando de um gestor público hoje, de um prefeito, que é capitalista, ele tem amigos empresários, ele é amigo, ele tem esse conluio do empresariado regional aqui. Então, se ele puder dar uma abafada para os amiguinhos dele, no sentido assim, eu vou deixar de trazer os resíduos
da iniciativa privada para cá, eu vou trazer só os públicos. Então, todos os resíduos das cidades vizinhas podem trazer para cá, para Americana, que é uma cidade muito pequena, que a gente tem que ficar se acotovelando aqui entre a classe trabalhadora, com as casas muito apertadas, com os condomínios luxuosos, que tem o seu destino, o seu lixo muito bem destinado, né, a sua água garantida, o seu saneamento básico garantido, e que ainda mais, né, ainda por cima, a gente tem que aturar aí os dejetos das cidades vizinhas, que poderiam estar pensando políticas ambientais aí, como a Adriana bem disse, né, desse descarte, dessa destinação correta. Muito bem, Bruno, muito obrigada, viu? Eu gostaria de puxar Pode falar, queria puxar uma conversa aqui com a Ângela, né? A Ângela está aí e a Ângela fez um breve comentário sobre o asfalto, né? A pavimentação que estão fazendo perto da gruta, né? Que teria algum prejuízo para a manutenção ali daquela área, né? Que é uma área de preservação ambiental. Então, Ângela, você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso daí? Sobre essa pavimentação? É o Adriano que eu estou fazendo, não. Você falar. Então, gente, eu acho interessante, né? Porque em 2007, 2008, eu era diretora do Tomb, do lado da escola Tomb havia muito lixo. As pessoas jogavam lixo. E é uma área na imediação da gruta, que é uma área de proteção ambiental, que é uma AAP, Área de Proteção Ambiental, que deve ser, tudo que vai ser feito na gruta tem que ser feito um relatório de impacto ambiental. No entanto, e aí nós saímos com as crianças para observar, para ver, tiramos fotos. Então, se vocês verem na página lá de Olhos da Gruta, vocês vão ver algumas coisas importantes sobre a gruta. E também numa página que a gente tem, muito importante, de 2007. Aí o que a gente pedia? As crianças levantavam bandeirinha e falavam A, B, C, para a gruta renascer. Crianças de 7 anos com bandinha, 7, 8, 10, 11, 12, 13, que hoje devem ser moços e moças. E os professores também, grande parte aposentados. A gente pedia para a gruta renascer. Foi quando começou Olhos da Gruta. No entanto, passamos essa semana lá e vimos que fizeram um asfalto do lado da gruta. E aí a gente vê que os mais crises têm uma bandeira de trazer dinheiro para a Americana para asfalto. Eu fico pensando, para a vida, o essencial hoje em Americana é asfalto, é ponte do nada para lugar nenhum. Se os esgotos caem dentro da gruta ainda, não tem dinheiro para tratar esgoto, não tem dinheiro para reciclagem de lixo, não tem dinheiro para valorizar os profissionais da educação, não tem dinheiro para valorizar a saúde, não tem dinheiro para melhorar a qualidade de vida da população, investir em esporte, em saúde, em educação, mas tem dinheiro para asfalto. Quem vai comer asfalto? Quem vai beber asfalto? Quem vai respirar asfalto? Então, essa é a minha pergunta. E eu complemento ainda, nós temos um abaixo-assinado, que eu tenho protocolo, que eu cansei de fazer aquilo, não, foram quase 500 assinaturas de pessoas, de moradores das imediações da gruta, para o Ministério Público. E a prefeitura respondeu um monte de mentiras naquela época, inclusive o tal candidato que trouxe dinheiro, hoje está aí candidato a prefeito, eu não vou falar quem é, o povo tem que começar a pensar, quem quer asfalto, quem traz qualidade de vida, todo mundo vai comer, vai respirar dinheiro, as pessoas têm que começar a refletir e agir para a melhoria do meio ambiente. Então, esse abaixo-assinado está aí, Adriano, você como advogado, doutor Adriano, como candidato, poderia ver para a gente como é que a gente faz para entrar no Ministério Público de novo e ver se politicamente a gente não consegue, vamos juntar as duas coisas. Judicialmente, o que é possível fazer com o povo se organizando, o povo pensando. E temos que começar a pensar. Sem água, sem ar, não há vida. É isso aí, obrigada, professora Ângela. Muito obrigada, nós que agradecemos. A MH, ela nos lembra que o Brasil é o país que mais mata ativistas pelo meio ambiente. Ou seja, o lucro, ele está acima da vida, ele está acima das pessoas.
O Marcos Iedo, aqui, boa noite, Marcos, querido. Nos lembrando aqui que a usina Ester, ela joga veneno nos canaviais perto dos assentamentos. Os assentamentos lutando para trazer para a nossa mesa comida de qualidade e orgânica, e a usina Ester não se cansa de lucrar, né? Nunca as pessoas vão abrir mão do lucro. Esta lógica capitalista, quanto mais tem, mais quer mesmo. A Rosana Vaz, professora Ângela, falou que se lembra da época, viu? Do movimento que vocês faziam lá para a Gruta renascer. O Ademar Ribeiro Lopes, boa noite, Ademar. Falando saudade da Gruta, que triste esse abandono, né? A Maria Adelina, o lixo pode gerar dinheiro. Sim, o que a gente chama de lixo, que é descarte, né? Com certeza, mas a degradação do meio ambiente para plantar produtos que não se come, produtos que se exporta, gera mais, né? Então, não estão preocupados em políticas públicas nesse sentido. E, por fim, a Marilda Ricardo, ela pergunta se nós temos um projeto de educação ambiental. Temos sim, professora. A educação ambiental para o PSOL, ela passa pela educação de cidadão, de cidadã, com a questão do capital. O capital. As pessoas precisam se dar conta dessa obsolescência programada, dessa questão da mercadoria que precisa girar. Precisamos ter e passar para as crianças um novo olhar quanto a isso. Se a gente fica ensinando só separar o lixo e não parar o consumo desenfreado, nós sabemos que esse sistema capitalista ele é linear e tudo que é linear acaba. Então, essa educação ambiental, além de políticas públicas para o descarte do que nós consumimos e além de oferecer para a população um lugar para que elas descartem, ampliar, assim, dar visibilidade aos ecopontos. Tem um ecoponto aqui na Avenida, perto do Rio Brancão, aqui na Carmine Feola, e o pessoal joga o lixo numa praça linda que tem aqui. Então, próximo ao ecoponto. Então, educação é essencial, e além de educar a população, de viabilizar o descarte seguro, né? De ampliar os locais que recebam, é muito importante. E educar também para o capital, para essa ameaça às nossas vidas. Nós tem os ambientalistas, os ativistas morrem todos os dias, violentamente, e nós morremos um pouco a cada dia, por esta lógica. Se a gente quer algo mais saudável, o preço é mais caro, porque, logicamente, as pessoas não conseguem consumir, não conseguem produzir da maneira que os grandes produtores conseguem, porque eles têm ciência manipulando os grãos, né, alimentos transgênicos que nós não sabemos nem o que será de nós com esses alimentos transgênicos. Tá certo, camaradas? Espero que vocês tenham compreendido como a gente pensa educação ambiental. Educação ambiental passa também por educação política no sentido de cuidar da polis, de qualidade de vida e de conhecimento, sim, conhecimento da história de lutas, como já disseram aqui. Tá certo? Eu acho que, como sempre, nós vamos ter que passar para as considerações finais, Adriano. Isso, agora nós vamos para as considerações finais, e eu vou estar chamando aqui, inicialmente, né, da mesma forma que a gente foi chamando um por um para falar, numa sequência. Então, o Ângela, nossa escritora, faz aí seus agradecimentos ao público. Pessoal, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês
realmente essa sensibilidade para lidar com o meio ambiente, para falar da história de vida, tem que ter uma projeção de luz. E eu vejo isso em vocês, esse pessoal qualificado, não puxando para professores, porque eu sou uma professora, sou diretora aposentada e continuo dando aula, continuo amando a profissão de ser professora. E a gente vê que as pessoas que estão aí são pessoas qualificadas, pessoas de muita luz, e esperamos que os americanenses valorizem esse potencial de vocês e façam com que a luz do sol volte a brilhar mais em Americana, para a gente ter melhor qualidade do ar, melhor qualidade da água, melhor qualidade de vida, mais respeito ao ser humano, mais respeito às vidas humanas, mais diálogo. Se nós não tivermos este ideal de vida, não há esperança de um mundo melhor. E quando, agora, ultimamente, quando eu tive finalizando, quando a gente viu assim, esse governo federal, esse governo estadual sendo eleito, e a falta de projeção de educação de qualidade de vida para todos, que é o contrário, né, do que nós idealizamos, eu fiquei meio sem esperança. E agora eu vejo vocês aí levantando essa bandeira de vida, de luta. Eu vou levantar essa bandeira com vocês, embora eu seja anarquista, graças a Deus, não estou ligada a partidos, mas essa sensibilidade de acreditar que o mundo pode ser melhor porque nós existimos. Eu vou continuar acreditando nesse ideal, vou trabalhar pelos meus livros e apoio vocês. Que a Americana volte a brilhar de novo com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Ângela. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Grato aí para a sua presença, né, e para o tempo que você destinou para a gente aqui. Agora, então, Marcos Neves, com suas considerações finais. O tema meio ambiente é um tema muito amplo, né? Então não daria para falar em tão pouco tempo. Mesmo porque no aterro sanitário poderia se utilizar o biogás, que é uma fonte de energia renovável, né? Poderia-se ter locais apropriados para descarte de bateria, de óleo de cozinha. Inclusive, eu acho que foi uma bateria que foi descartada em local errado que causou um incêndio na Cor Perdidos algum tempo atrás. Um projeto, talvez, sobre painéis solares, a implantação de painéis solares com desconto do IPTU para quem instalasse, ciclovias para diminuir o tráfego de automóveis e várias outras ideias que não deram tempo de ser ditas aqui. Mas eu quero dizer, para finalizar, que a Americana pode se transformar, sim, no modelo para o meio ambiente do Brasil e do mundo. E o que está faltando, gente, o que é? A gestão pública. E pensar mais na população. E, para isso, o pessoal tem plano de governo e vontade de fazer. Obrigado aos companheiros, obrigado a todos os ouvintes. Um abraço do professor Marcos Neves. Camarada, é isso aí mesmo, camarada. O pessoal está aqui na cidade, não tá para brincadeira, não. Agora chamo aí o Bruno Canova. Bruno, com suas considerações finais. Show de bola. Ô, tristeza falar tchau, né? Dá vontade de ficar aqui a noite inteira, meus camaradas. É um prazer ter estado com vocês aqui hoje. Debate de alto nível, como tem que ser ao ser abordado o meio ambiente. Meio ambiente não é penduricalho, não é assuntinho de enfeite de campanha, não. Não é para ficar plantando arvorezinha e falar que cuida do meio ambiente, não. Isso aqui é assunto sério, é transversal ao modelo que a gente está querendo construir a partir de Americana pensando o mundo. Nossas vistas aqui são ambiciosas. Vocês podem ver que a gente tem cativado cada vez mais figuras incríveis, como a professora Ângela, e todos esses aqui que estão participaram hoje conosco, enviando perguntas, enviando suas sugestões. Deixo aberto o convite aqui, o incentivo, mandem suas ideias, mandem sugestões. A construção do PSOL é uma construção coletiva, até porque se a gente está querendo ameaçar os de cima, nós, os de baixo, precisamos estar juntos, precisamos estar organizados, e o PSOL é essa ferramenta de organização e de transformação pela classe trabalhadora, pelos de baixo, contra os de cima, estes que são responsáveis pelo fedor do lucro. Até mais, meus camaradas. Prazer estar com vocês. Que ótimo, que maravilha escutar a fala de vocês. Muito bom, passou muito rápido. A Rafaela Villalon,
Muito bom mesmo. Uma aulona. Obrigada a todos. Obrigada, Rafaela, por estar todas as lives conosco. A Nilza aqui falando, consegui voltar. Ótimo, Nilza. Vamos dar uma boa noite aqui, geral. Maria José Bueno, boa noite, Maria José. Também a Nice Neri conosco, boa noite, querida. E a Fátima Pontes, a presidenta Fátima, presidenta do Sindicato do Vestuário, fala das lâmpadas fluorescentes que ela tem no sindicato e não consegue descartar. Aí aqui a MH, a presidenta do PSOL, falou para ir na meta, e aí ela falou que não consegue, a professora Cilei também falou que já foi, não consegue. Eu já cheguei aí, sabe aonde, pessoal, por causa de lâmpadas? Eu já cheguei aí na Secretaria do Meio Ambiente. Fui lá e o secretário disse que as lojas são obrigadas a receber. Então, eu convoco todas nós a irmos até lá, assim que passar essa pandemia, nós pegarmos as nossas lâmpadas, irmos até a meta e fazer com que eles recebam, porque eles vendem, eles são obrigados a receber. E senão a gente tem que chamar a fiscalização. Vamos começar a fazer barulho na cidade. E agradecer mais uma vez a presença, a companhia de vocês, a falar de novo, que é o que nos move, que é o que nos alegra, que nos dá sentido, realmente é estarmos juntos. E falar que toda quarta terá. Então, quarta-feira estaremos de volta novamente, já será setembro, e quando entrar setembro, a boa nova entrar nos campos, então vai ser lindo. Então, todo mundo, quarta que vem conosco, por favor. Tá joia? Muito obrigada, agradeço a professora Ângela e ao professor Marcos, agradeço também ao Bruno Canova, nosso camarada, o professor Marcos e o Bruno Canova são pré-candidatos pelo PSOL Americana a vereadores. Estamos com um time muito bom. Tá joia? Eu passo a palavra agora, agradecendo mais uma vez. Legal, Adriana. Então, aqui a gente com a presença aí, né? A minha presença e da Adriana aqui, a gente como mediadores, e com os nossos convidados, né? Claro que o Marcos Neves e o Bruno Canova não é convidado, né? São nossos pré-candidatos a vereadores que estarão aí na rua, né? Na batalha aí, dentro dessa eleição aí, onde a gente vai ter uma luta revolucionária mesmo nas ruas, porque nós não queremos mudança apenas na cidade, né? Nós queremos revolucionar a forma de administrar a cidade de Americana. É uma forma de revolucionar mesmo. Então, quero agradecer a vocês. Vou deixar novamente aqui um agradecimento especial para a Ângela. Se dispôs a estar aqui com a gente, com toda a dificuldade que tem no celular, né, Ângela? Mas está aqui com a gente, né? Com garra. E é isso aí, camaradas. Boa noite. Boa noite. Espera aí. Tem mais alguém chegando aí. O pessoal não para de chegar aqui. Ah, tá. Não é o pessoal que chegou, né? Íamos cometer mais uma falha com o nosso camarada André, que se não tem o André, a live não acontece, gente. Então, ó, obrigada, André. Nós vamos ter um dia uma live só para o André, tá bom? Ô, Adriano, tchau, até. Adriano, deixa eu falar só um nome aqui que está conosco, a camarada Osmarina, uma professora combativa desse modelo capitalista, está conosco e fala, camarada, vamos à luta. A Osmarina milita na sala de aula, milita como cidadã e foi muito bom também saber que está com a gente. Viu, Osmarina? Um beijo. Gente, muito bom. Boa noite a todas, a todos e a todos.